Olá pessoal, hoje vamos tratar sobre pressão nos líquidos. Então, para a gente compreender isso, inicialmente, vamos imaginar então um corpo estaticamente em equilíbrio, tá? Então ele está em repouso dentro de um fluido, então ele está submerso dentro de um fluido. Então aqui um cilindro submerso no fluido. Quais as forças que estão atuando em cima desse corpo? A gente está falando de equilíbrio hidrostático. Equilíbrio hidrostático, o somatório das forças tem que ser zero. Isso quer dizer o seguinte, e vetorialmente a soma das forças que estão envolvidas aqui tem que ser igual a zero. Então, como é que a gente pode chegar à conclusão? Que elas têm que ser iguais. Então, nós temos nesse sentido aqui, as forças que estão atuando nele, a força nas laterais. Aqui elas são, a somatória delas são nulos, tá zero. Então, a força que está mais atuando são as no sentido vertical. O que nós temos atuando? Nós temos a força peso, desse objeto que está atuando, e temos uma força em cima, na parte superior desse objeto, devido ao líquido que está em cima. E temos uma força de sustentação na parte de baixo desse objeto, fazendo com que esses somatórios sejam iguais. Então quer dizer que a força F1 mais o peso tem que ser igual a F2, isso vetorialmente, ok? Bom, então, para a gente entender um pouquinho, a gente precisa ter um conhecimento sobre a pressão. A força aqui é relacionada com a pressão do fluido. Então, o que a gente sabe sobre essa superfície? Que a pressão na superfície é força pela superfície. Isso é a pressão. Daqui eu posso separar que força é igual a pressão, né? Então, pressão vezes essa superfície, ou área. Então, a pressão é força por área, superfície, área. Então, é largura e comprimentos no metro quadrado. Então, força por área, newton por metro quadrado. Tá? Bom, assim eu consigo isolar hidrostaticamente a força. Bom, também está atuando aqui o peso. Quem é o peso? Peso desse corpo. Esse corpo está pesando a massa dele vezes a aceleração da gravidade. Ok? Bom, o peso, então, aqui eu posso passar o F1 para o outro lado, então em módulo, trabalhando em módulo, nós temos que o peso é igual à força que está sustentando menos a força na parte superior. Substituindo na equação esses termos aqui, nós temos que peso é massa vezes a aceleração da gravidade, é igual ao peso e a pressão no ponto 2 vezes a superfície, menos a pressão no ponto 1 vezes a superfície. Bom, o que está sustentando isso aqui? Nós temos peso que é dado por esse corpo. Mas o que massa é essa aqui? É a massa do líquido que está sendo deslocado aqui. Então ele é dado por a densidade do líquido é massa pelo volume. Então massa é igual a densidade vezes o volume. Substituindo novamente nessa fórmula, nós conseguimos que a massa, densidade vezes volume, vezes a aceleração da gravidade é igual, se eu isolar aqui o S, eu tenho a variação da pressão pela superfície nos dois lados. O S aqui ele é igual, né? Então, nós estamos considerando um
corpo genérico aqui para a gente entender a ação desse corpo. Bom, esse S, nós temos lá que volume. O que é volume? É a área da base, o S, a área da base, vezes a altura desse corpo deslocado. O que é isso? Então, a área da base vezes a altura é o volume. Então, por exemplo, se eu tenho uma superfície plana, né, eu tenho comprimento, largura e altura, isso me dá um volume. Então, a comprimento e largura da área da base, altura dá volume. Tá? Então, nós temos isso. A partir daí, novamente na equação, nós temos que a densidade vezes a superfície é a variação, essa altura do corpo, vezes a gravidade. Isso é igual a, no outro lado aqui, a variação da pressão e o S. Bom, estamos observando aqui que o S está nesse lado, posso cortar com esse lado aqui. Aí nós ficamos com que a variação da pressão é igual à densidade do fluido deslocado vezes a aceleração da gravidade e vezes a altura entre os dois pontos desse objeto. Isso aqui tem relação com o que está sustentando esse fluido, que nós vamos ver na próxima apresentação. Bom, quem definiu isso? Isso é conhecido como a lei da hidrostática ou a lei de Stevens. Tá? Então, Stevens chegou a essa conclusão. Mas por quê? Como é que ele chegou nisso? Então, Stevens, quem era? O nome dele era Simon Stevens. Tá? Ele nasceu em 1548 e 1620. Então, ele definiu lá pelos anos 1600, ele definiu 1500, final dos 1500, 1600, ele definiu isso. Ele era um engenheiro e matemático belga que enunciou que a diferença de pressão é entre dois pontos, né? Então ele considerou 2 pontos, ponto 1, ponto 2. Então, a diferença de pressão entre dois pontos no interior de um líquido em repouso é igual ao produto da densidade desse líquido, pelo módulo da aceleração da gravidade, no local, né? Então sempre vai ser a local, pelo desnível vertical, desnível, entre os dois pontos. Isso é a lei de Stevens. Tá? Bom, tratando sobre as unidades que nós estamos falando aqui, a gente pode ver aqui no sistema internacional, pressão é Pascal. O que é Pascal? É Newton, força por área, Newton por metro quadrado, que é igual a um Newton. O Newton o que é? Massa vezes aceleração. Massa medida em quilogramas vezes aceleração. Metros por segundo ao quadrado. Pela área da superfície que está sendo aplicada a pressão, metro quadrado. Então, e no outro lado aqui nessa equação, o que nós temos? Nós temos densidade. Quem é densidade? Densidade é massa por volume, massa. Quilogramas por metro cúbico, volume nas 3 dimensões, metro cúbico. Vezes a aceleração da gravidade, metros por segundo ao quadrado. E vezes a altura. Essa altura aqui, H, mesma unidade, metros. Isso é sistema internacional. Então podemos ver que
essas duas, o Pascal e esse lado, elas são iguais e a unidade é Pascal, ok? Aqui a gente pode ver que simplifica, né? Nós temos metro quadrado, metro. Aqui nós vamos ter eu corto 1 metro aqui, vou ficar com esse metro quadrado. E aqui eu vou manter esse metro lá, segundo ao quadrado, está aqui, e quilograma está aqui. Então, única coisa que acontece, então, é que nós temos aqui, é que nós pegamos esse metro aqui, e eu corto com esse aqui, fica ao quadrado aqui, ficou quadrado, então ficou metro ao quadrado, 1 metro por segundo ao quadrado, e as expressões da equação estão corretas. Bom, sabemos, né, então, a expressão da hidrostática nos diz que a pressão que está num ponto, num determinado ponto, P, aqui, ponto, isso aqui é um ponto, tá? É igual ao volume de líquido sobre esse ponto, mais então, esse H, que é essa distância que não tem a ver com o peso do volume, tá? Então, sim, somente com H, com a altura dele, com a aceleração da gravidade e a densidade desse líquido. Então, esse líquido atua em cima desse ponto, segundo isso, mais o que nós temos, se ele está aberto para a atmosfera, a pressão atmosférica. Essa parte aqui da equação, então, essa parte da equação, essa parte aqui, a gente chama de pressão efetiva. Então, a pressão efetiva é se desconsiderando a pressão atmosfera. Então, nós vamos ver mais para frente aí que é só essa pressão dentro do fluido. Então, é a pressão efetiva. Observações sobre isso aí, então, que a pressão efetiva é diretamente proporcional pela densidade vezes o volume, vezes a densidade, vezes a altura, essa, até o ponto, e a aceleração da gravidade. Independente do tamanho e forma do recipiente, independente dessa forma desse recipiente. Todos os pontos situados em H, todos os pontos nessa altura aqui, possuem a mesma pressão, tá? Então, todos os pontos aí têm a mesma pressão. E varia conforme a minha variação de altura. A gente pode ver isso aí nesse exemplo ali, bem simples, de uma garrafa PET. Vocês podem pegar uma garrafa PET, encher de água, de líquido, água, e a gente consegue ver que se eu faço uns furos na garrafa, o furo mais de cima aqui vai ter menos força, o jato vai ser menor do que o de baixo aqui. Por quê? Porque como a pressão varia com a altura do líquido, nós temos a força maior atuando em cima desse ponto aqui. Então, nós temos a pressão maior aqui nessa parte de baixo. E aí ele vai espirrar mais longe. Tá? Então, a gente consegue ver isso aí. Bom, vou falar agora, para entendimento disso, sobre sonda de pressão. A sonda de pressão, tá? Ela é um equipamento onde ele é tipo um balãozinho, tá? De borracha, onde ali dentro ele é oco por dentro e ele tem tem ar por dentro, e ele tem esse
tubo aqui comunicante ligando com um tubo de vidro. Esse outro aqui está aberto na atmosfera. E a gente vê que apertando ali há um movimento dele, está aberto na atmosfera, apertando ali, tem um movimento desse ar aqui. Então quer dizer que se houver pressão ali, ele vai ter essa variação, porque está aberto para a atmosfera. Agora a gente colocando dentro de um reservatório de vidro ali, só para a gente poder ter uma ideia, quanto mais para dentro, mais profundo tiver, a pressão vai aumentando. A pressão do líquido foi aumentando. Então, quanto mais profundo, a pressão aumenta. Então, dentro do líquido varia com a profundidade. Agora, uma outra observação. Se eu manter no mesmo nível essa pressão, então estou no mesmo nível, eu desloco a sonda de pressão ali naquele mesmo nível, o que eu concluo? Que aqui não há variação. Então, ele mantém a mesma pressão naquele nível. Então, dentro do líquido é constante no mesmo nível. Aqui eu estou colocando ele na vertical. Vejo uma determinada pressão. Se eu colocar ele mudando de posição naquele mesmo ponto, vejo que eu mantenho a mesma pressão também naquele nível. E se eu botar ele na horizontal voltado para cima, o que eu vou ter? A mesma pressão. Então, o que isso quer dizer? O que a gente conclui, tanto nessa posição como na outra, vai ser sempre a mesma pressão. Que a pressão ela é distribuída igualmente e ela não é um vetor, e sim uma grandeza escalar. Então, a pressão é uma grandeza escalar. Essa força que a gente viu que está sustentando estaticamente um fluido, estaticamente um objeto numa determinada profundidade dentro de um fluido, é o que a gente viu na lei de Arquimedes lá, é o empuxo. Ele que é o responsável. Então o equilíbrio das forças aí é com relação ao peso vezes a massa, tá? Aqui nós estamos fazendo uma comparação de peso vezes, então peso e empuxo. Então, se eu tiver uma diferença aqui, eu vou ter um movimento desse corpo, visto que isso aqui é constante. Que acontece, então, isso, por exemplo, botando um objeto mais leve, menos pesado, no fundo ele vai flutuar do que o mais pesado que vai para o fundo. Então, tem essa variação. Então, aqui a gente pode ver que tem essa influência aí, dependendo do tamanho da superfície do objeto, e esse equilíbrio aí nós temos com relação, que é o empuxo que sustenta. Então, independente do formato do recipiente, tá? Se a pressão é menor que o empuxo, ele vai flutuar até ele atingir uma determinada altura. Isso é o que sustenta os navios. Na realidade, o navio, uma parte dele é imergida e outra ele é sustentado pelo empuxo. Tá? Quando ele tem um equilíbrio, quando eu estou no meio, ele fica parado em equilíbrio hidrostático. Se eu chegar no fundo, eu vou ter uma pressão maior que um peso maior do que o empuxo. Então aqui tudo é peso, tá? Tudo é peso aqui, peso sobre maior que empuxo. A gente pode ver isso aqui num submarino. O submarino estando em equilíbrio, o peso é igual ao empuxo, ele vai ficar parado. Se ele tiver, o que o submarino faz? Ele abre as suas comportas ali e enche o seu lastro de ar, ele bombeia ar, e o que acontece? O submarino flutua e sobe, então ele muda o seu peso interno. No momento que entra líquido, quando ele abre, entra líquido,
aumentando o seu peso, ele vai afundar, peso maior que empuxo, e o submarino imerge. Então esse é um exemplo que a gente pode ver na prática aí, sobre a aplicação do empuxo. Baroscópio, pressão manométrica relativa ou relativa ou pressão interna de um vaso. Bom, o baroscópio, o que é o baroscópio? O baroscópio ele é um instrumento que tem uma relação com a pressão atmosférica, tá? Então, numa das extremidades do baroscópio ele está aberto e na outra eu tenho um determinado gás. Esse gás, se a pressão desse gás for maior que a pressão atmosférica, eu vou ter um deslocamento H, da mesma fórmula lá, esse H aqui, de P1, P3 aqui, P2, P1 e P2 aqui, essa variação, que vai ser maior que a pressão do gás. Se eu tiver um gás com pressão menor do que a pressão atmosférica, ocorre ao contrário, apesar de ser iguais aqui, isso é o diferencial de pressão. Se esse gás for o ar no meio ambiente, e nas condições normais, temperatura e pressão, que é de 20 a 25 graus, lá tiver uma temperatura, onde a umidade do ar tá normal, onde nós temos uma atmosfera a nível do mar, nós vamos ter, e aqui também a mesma atmosfera, nós vamos ter o equilíbrio dele com relação à atmosfera. Aí levando para regiões onde tem menor atmosfera, eu vou ter esse comportamento aqui. Medindo esse H, eu consigo ver a diferença, a pressão barométrica do ambiente, que é a diferença de pressão atmosférica. Então, o instrumento para medir essa variação comparando com pressão atmosférica é o barômetro. Tá? E aqui é um exemplo do baroscópio. Tá? O barômetro seria um instrumento similar a esse. Bom, a pressão dentro de um recipiente, ela se distribui naquele mesmo nível em todas as direções. Ela é, como nós vimos lá, que ela está igualmente distribuída num corpo. Tá? Bom, essa pressão que está dentro, interna de um vaso com relação à atmosférica, se chama pressão interna do vaso ou pressão relativa. Por que relativa? Porque considera zero a pressão atmosférica, desconsidera a pressão atmosférica. Seria como se fosse aqui a pressão é a pressão efetiva. Então, aqui é a pressão absoluta, que é a pressão atmosférica mais a efetiva ou relativa ou interna do vaso ou manométrica. Tá? Então aí a gente consegue ver a pressão do vaso e o instrumento que parte do zero aqui para a avaliação da pressão interna de um recipiente é o manômetro. Então, manômetro, manométrica. Bom, vamos entender um pouquinho do baroscópio, então. Aqui, a ideia aqui é a gente conseguir identificar a diferença de pressão. Então, nesse aqui, isso aqui é uma balança, simplesmente uma balança de pesos, tá? Onde nós temos um ponteiro no meio, tá? Onde aqui eu tenho um indicador onde é esse fiel aqui é o indicador do ponteiro do meio da balança. E o que eu tenho aqui? Eu tenho uma esfera com o mesmo peso desse vidro, tá? Vidro com ar atmosférico, tem ar aqui. Então, vidro com ar. Colocando dentro de uma campânula fechada, lacrada, ela tem uma borracha aqui, e fazendo vácuo, ligando a bomba de vácuo aqui, então faz vácuo.
Vácuo, o que é? Ao tirar o ar de dentro daquele conjunto aqui. Então, disso aqui, tirou o ar. O que vai acontecer? Aqui eu tenho o vidro, né, com ar. O que eu detecto? Que o empuxo que está forçando, estava sustentando, que era o ar, estava sustentando o conjunto, não tem mais, porque tirei o ar. Então o ar faz empuxo de sustentação também. E aí o que aparece? Aqui nós podemos ver que há um deslocamento. Então aí a gente vê no ponteirinho aqui, a gente consegue ver no ponteiro que há um deslocamento nesse sentido. Mostrou a existência do ar aí e a ação do ar como um empuxo no baroscópio. Então o ar é um fluido, né? Então assim exerce também o empuxo. Bom, a gente já até viu aí sobre pressão atmosférica. Da onde é que surge a pressão atmosférica? É justamente dessa massa de ar que está sobre a Terra, que está sendo atraído para a Terra, tá, pela sua gravidade. Onde eu tenho maior concentração, mais na superfície, de moléculas de ar do que mais para fora da atmosfera, que se torna o ar rarefeito. Então a Terra tem essa atmosfera, que é chamada da atmosfera. Isso aqui, o ar tem peso. Peso é a força de atração do ar na superfície. A nossa atmosfera, ela tem essa composição. Ela tem a 100 km, onde temos o ar rarefeito, é a termosfera. Aqui nós temos ar rarefeito, praticamente quase nada de ar. Nós temos aí até 50 quilômetros a estratosfera aqui, né? 50 pausa, né? Então temos a estratosfera aqui, tá? Então aqui nós já temos uma quantidade de ar. Nessa parte onde tem a concentração do ozônio, até da camada de ozônio. Os aviões, eles viajam mais ou menos entre a troposfera e a estratosfera. Então eles andam por aqui, os aviões. E aqui já tem uma pressão baixa, tá? Nós estamos com uma pressão baixa aqui. Tá? Então vemos que essa massa toda de ar está pesando. Pesando aonde? Em cima de nós. Então essa massa de ar aqui, ela está toda, esse peso está todo na nossa superfície, do nosso corpo. E como é que eu sei que essa superfície está sustentando? Tá? Então ele está distribuído no nosso corpo. Mas nosso corpo faz uma reação, terceira lei de Newton, com o nosso sistema sanguíneo, linfático lá, que sustenta essa pressão da atmosfera que está pesando sobre nós. Isso aqui é a pressão atmosfera. Tu está sentindo ela? Não, nem eu sinto. Por quê? Nós nascemos nesse meio e nós fomos criados nesse meio. Agora, se nós for largado no espaço, lá no vácuo, nós vamos morrer. Tá? Ou em pressões muito elevadas também vamos morrer. Nós somos criados nesse ambiente. Tá? Então, essa atmosfera é um fluido, tá? Assim como em outros planetas, a atmosfera, o mar, são fluidos que têm pressão e, consequentemente, tem pressão, eles geram empuxo. O empuxo, como vimos, é a força de sustentação de um objeto. Então, se a gente considerar um empuxo no ar, no caso de um balão que sobe, por que ele sobe? Porque o empuxo do balão é maior que o peso dele. Então, o empuxo acontece aqui. Como é que acontece esse empuxo no balão? Se eu juntar todas aquelas peças aqui do balão, ele não tem empuxo.
mas ele tem empuxo por quê? Porque ele tem essa estrutura formada, o ar sustenta embaixo e ele utiliza gases quentes para insuflar o balão. Esses gases quentes, as moléculas se afastam, fazendo com que ele flutue e tenha a sua sustentação pelo empuxo do ar. E aí o balão flutua. Eu quero manter o nível na atmosfera. Aí o que eu faço? Eu regulo. Tem umas contramassas ali, uns pesos, que eu tiro, coloco, aumento, e aí o balão vai estar flutuando. Esfrio o gás, desligo o ar quente, o balão desce, e aí ele está que nem um submarino, mas só que aqui, ao invés de estar na água, está no ar. Então o balão faz isso, devido ao empuxo do ar. Então aqui a gente pode ver no Gaspar 1, tem detalhes disso aí, física conceitual, e os cadernos aqui dessa disciplina. Tá? Bom, então, concluindo, o que a gente viu? A gente viu a lei da hidrostática, a lei de Stephen, tá? Que trata sobre que a dependência de um líquido é justamente com relação à altura, independente do seu formato, onde está o líquido, e a sua densidade, né? Então, a ação da gravidade, por um outro planeta diferente, e que os líquidos geram essa força de sustentação e equilíbrio devido a empuxo, tanto nos líquidos como nos gases na atmosfera, no ar, forma também a ação do empuxo. Então, o empuxo é nos fluidos, líquidos e gases. Bom, pessoal, seria isso aí que eu tinha para falar hoje. Desejo a todos bons estudos e sucesso. Grande abraço.